O Paulo Nunes presta atenção, muito respeito com a camisa do Timão. Foi desse jeito nada cortês que a Fiel recebeu o Paulo Nunes em 2001. Mas de onde surgiu a ideia de contratar esse cara para jogar no Corinthians, hein? Antes de relembrar essa história, já deixa o like aí, porque é aqui no Memória Fiel que o passado preto e branco ganha cores. Muitos ex-jogadores do Palmeiras já passaram pelo Corinthians. No próprio timaço do final dos anos 90, tinha Rincon e Edilson, por exemplo. Mas por que então a Fiel não queria de jeito nenhum que o Paulo Nunes fosse contratado, hein? Bom, o histórico dele pelo Palmeiras não ajudava nada. Teve aquela briga em 99, o Edilson fez embaixadinha e um dos primeiros a partir pra porrada foi o Paulo Nunes. Mais do que isso, ele cansou de provocar o Corinthians. Nós não temos culpa se eles ganharam a Libertadores, nós não temos culpa não. Faltou respeito. Sim pra eles. Fica com o Paulistinho que é o time que se merece. Faltou respeito a profissional. E não parou por aí não, viu? Teve também comemoração com máscara de porco num clássico contra o Corinthians e outras provocações. Agora, vamos avançar no tempo. A campanha do Corinthians na Copa João Avelange, o Brasileirão de 2000, tinha sido pífia, com o penúltimo lugar entre os 25 times do chamado Módulo Azul. Então, o presidente Alberto Dualib prometia reforçar o time para 2001. A diretoria tentava trazer alguns nomes de peso, como o lateral direito Arce, do Palmeiras, o atacante Edmundo, então no Santos, e o trio de destaques do São Caetano, vice-campeão da Copa João Avelange, goleiro Silvio Luiz, lateral César e o atacante Ademar. Mas a realidade do Corinthians era muito diferente e os reforços que vieram foram bem mais modestos, como por exemplo o goleiro Gleger e o volante Otacílio, ambos do Guarani, e o volante Galo, já com 33 anos vindo do Atlético Mineiro. A primeira vez que o nome do Paulo Nunes apareceu nos jornais como possível reforço do Timão foi no dia 13 de janeiro de 2001. Ele tinha brilhado no Grêmio em meados dos anos 90, daí ele voltou no ano 2000, mas essa nova passagem foi fraca, foram só 18 jogos e 3 gols pelo time gaúcho. No dia 15 de janeiro de 2001, o vice-presidente do Corinthians, Antônio Roque Cittadini, confirmou que o Paulo Nunes concordou em reduzir 40% do salário que ele tinha no Grêmio para assinar com o Corinthians. E a torcida do Timão não gostou nem um pouco da novidade. O Paulo Nunes contou muito por cima para os jornalistas que ele procurou a Gaviões da Fiel e fez um pacto com a torcida para não sofrer perseguição e ter tempo para se preparar. Anos depois, já aposentado, ele contou numa entrevista ao UOL que não foi exatamente ele quem procurou a Gaviões da Fiel. Falei, mas quer falar como? Eu falei assim, não, em algum lugar você escolhe e eles vão lá falar contigo. Eu falei, quantos? Uns 5 só. Aí eu falei, veio 2 seguranças e meu advogado. Começa a entrar uns 60 torcedores do Corinthians, gritando. Eu falei, fudeu, agora eles me bate aqui mesmo. E olha, o Paulo Nunes chegou num momento muito tenso no Parque São Jorge, viu? O Corinthians não ganhava uma partida desde 24 de setembro do ano anterior. E só quebraria o jejum de 15 jogos sem vitória nos 4-3 sobre o Flamengo já em janeiro de 2001. O Paulo Nunes ganhou uns dias para treinar e estreou na derrota por 2-1 para a modestíssima Portuguesa Santista. Comecei a jogar no Corinthians, a torcida não gritava nem meu nome, gritava, Paulo Nunes, presta atenção, muito respeito com a camisa do Timão. Então aquilo, e pegava na bola, eles me vaiavam, não sei o quê. Aquela derrota foi a gota d'água e o técnico Dario Pereira foi demitido. No lugar dele, entrou Vanderlei Luxemburgo. O Luxemburgo deu um jeito no time, viu? Primeiro veio a vitória por 2-1 sobre o Palmeiras. E veio também um tratamento diferente para o Paulo Nunes. E o Vanderlei falou assim, você vai treinar um mês separado que eu vou te botar nos carros. Voltei do Brasileiro voando. Mas antes mesmo do Brasileirão, o Paulo Nunes já melhorou. O primeiro gol dele saiu na vitória por 3-1 sobre o Goiânia pela Copa do Brasil. Essa vitória veio em meio a uma sequência de 10 vitórias seguidas do novo Corinthians do Luxemburgo. Depois veio aquela semifinal histórica com o Santos, em que o Ricardinho fez o gol da classificação nos acréscimos para depois ser campeão, e em seguida o Corinthians chegou até a final da Copa do Brasil, mas acabou perdendo do Grêmio. Se por um lado o Luxemburgo colocou aquele time de 2001 nos eixos, nos bastidores tinha quase que uma guerra civil, como a gente bem sabe. Aí teve a briga do Marcelinho com o Ricardinho. E eu nem me meti, não falei nada, não sei o que, a torcida do Corinthians o jogo inteiro me xingando. Falando viado, porque eles achavam que eu não tinha tomado partido de ninguém, até porque quem era eu para tomar partido contra o Marcelinho e Ricardinho dentro do Corinthians? Morra, lá eu tinha que ficar quieto.
E aí a torcida me xingando, e aí voltei no outro dia, comecei a receber ameaças por telefone, por mensagens, da minha e da minha família, onde eu morava, não sei o que. Eu falei, chega. O Marcelinho também acabou indo embora para o Santos e depois de deixar o Parque São Jorge, o Paulo Nunes passou por Gama, Al Nassr e Mojimirim antes de pendurar chuteiras em 2003. Pelo Timão, foram 25 jogos do Paulo Nunes, sendo 18 como titular e 4 gols marcados. O casamento entre ele e a Fiel nasceu fadado ao divórcio pelas duas partes, viu? Mas eu assumo que foi o maior erro da minha vida. Pra fechar, não vai embora pela porta dos fundos, tipo o Paulo Nunes. Deixa o like pra sair do vídeo pela porta da frente.